Eu gostaria de começar o vídeo agradecendo a todos que participaram da elaboração do livro aqui do canal que estamos fazendo sobre Bolsonaro. Eu deixei nos últimos dias posts na comunidade aqui do canal solicitando dicas, sugestões, perguntas para que eu possa responder no livro e também dicas de título, de capa, elementos que podem ter. Nós já fizemos esse compilado, possivelmente até sexta-feira vai sair a votação, a enquete para o nome do livro, então vocês também vão poder participar desse momento, que é mais um instrumento que o canal vai ter para tentar combater o pensamento superficial, politizar as pessoas, formar cada vez mais agentes de mudança. E eu percebi pelo meu vídeo de ontem sobre o Felipe Neto, da participação dele no programa Roda Viva, o link vai estar aqui na descrição para que você veja esse vídeo, que de fato o livro do canal ele vai ser essencial. E por quê? Porque nós já estamos, que dia hoje, né? Eu não sei, hoje é dia 20? Acho que hoje é dia 20, deixa eu só confirmar. Hoje é dia 20. Nós estamos em 20 de maio de 2020. Ou seja, já faz aí praticamente 6 meses que o governo Bolsonaro começou. Bolsonaro já está no poder há quase 2 anos e ainda existem pessoas que não conseguiram compreender qual é a de Bolsonaro, qual é o estilo de Bolsonaro governar. E isso ficou muito claro para mim no meu vídeo sobre o Felipe Neto, no comentário, muitas pessoas ainda achando que o Bolsonaro vai dar golpe, muitas pessoas insistindo no Bolsonaro que vai acabar destruindo a democracia. Isso não vai acontecer. Tire da sua cabeça que o Bolsonaro ele ameaça a democracia. Porque enquanto você continuar com esse pensamento, você está fazendo exatamente o que Bolsonaro quer. Porque Bolsonaro ele parte de uma estratégia, que é uma estratégia de guerra muito sofisticada, que é a chamada guerra híbrida. O que é essa guerra híbrida que nós já falamos muito aqui no canal e estará no livro, porque é um elemento essencial para entender Bolsonaro. A guerra híbrida ela combina táticas de guerra tradicionais, como manobras, diplomacia, força militar, belicismo, com táticas não convencionais, influenciar numa eleição e propagar informações falsas. Então, por exemplo, eu deixo vazar a informação que eu vou atacar pela direita, mas eu venho e ataco pela esquerda, pegando aquele exército desprevenido. E Bolsonaro ele fez uso durante as eleições e faz durante o seu governo. Ele precisa a todo momento ficar soltando essas informações, essas notícias, essas falácias, essas notícias falsas para mostrar para a população que ele tem poder. Quem fez essa estratégia, quem elaborou essa estratégia foi justamente Steve Bannon. Quem é Steve Bannon? Foi o estrategista da campanha do Bolsonaro e ele já tinha sido vitorioso com o Donald Trump em 2016. Bannon ele é um magnata de Hollywood, trabalhou no mercado financeiro, participou de diversas produções de Hollywood. Uma de suas mais famosas foi aquele programa Seinfeld. O Seinfeld ele tem participações, então até hoje o programa gera uma graninha para o Steve Bannon. E Bannon ele é um gênio do marketing. Ele sabe como manipular as massas, ele sabe como trabalhar a mente das pessoas. Tanto que agora os jornais americanos já começam a falar da volta de Bannon à Casa Branca, porque com a Covid-19 as ruas dos Estados Unidos, das principais cidades, elas estão parecendo o rio Aqueronte com o barqueiro Caronte carregando os corpos, só que em vez do barco você tem os caminhões do exército. Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. E a popularidade de Trump já começa a cambalear, não é mais tanta certeza assim que ele vai vencer as eleições, e o Bannon começa a ter o nome dele ventilado na Casa Branca, porque ele é um gênio da comunicação. Ele sabe fazer isso muito bem e ele instruiu Bolsonaro a ter essa postura para instaurar o medo nas pessoas. Por quê? Porque Bolsonaro funciona no caos. E ele quer fazer com que você pense que ele é uma ameaça para a democracia, e ele não é. Por que ele não é? Primeiro, porque ele já foi eleito durante 30 anos no regime democrático. Bolsonaro se elegeu a ex-esposa, os filhos e foi até presidente. E outra, Bolsonaro ele é um covardão, ele é um medroso. Toda vez que ele faz alguma coisa que possa atentar contra a democracia e pior, que possa resultar em algum tipo de processo contra ele, ele vai e pede desculpas. Foi assim com o STF, foi assim com a fala dele ontem a respeito da cloroquina. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína.
estourou o número de mortes, ele veio hoje quase como uma retratação, falar, olha, eu estou muito sentido com a vida das pessoas. Um dos motivos da briga das várias brigas do Bolsonaro com o Carluxo, pelo que a Thaís Oyama falou, foi por conta daquele vídeo do leão e das hienas. Você lembra desse vídeo do leão e das hienas? Bolsonaro era o leão cercado de várias hienas, o STF, o Congresso, a Globo, o PT querendo matar o leão. O Bolsonaro não queria que o Carluxo tivesse soltado aquele vídeo. O Carluxo soltou. O Bolsonaro achava que aquele não era o momento. Eles brigaram, o Carluxo desapareceu, o Bolsonaro ficou desesperado. Por que ele faz isso? Porque o Bolsonaro ele tem essa característica. Ele estica a corda e ele retrai. Ele estica e retrai, estica e retrai. E ele precisa fazer isso porque é no caos que ele governa. É no caos que ele se sente bem. É na confusão que ele se sente bem. E quando você cai nessa estratégia, quando você acha que ele vai aplicar um golpe, quando você acha que ele vai atentar contra a democracia, aí nós temos um enorme problema porque nós estamos caindo na estratégia. Agora, Bolsonaro ele é perigoso. E é muito perigoso para a República. Quando ele vai e coloca um aliado, uma pessoa próxima dele na Polícia Federal, ele está destruindo a credibilidade da Polícia Federal, que é uma instituição republicana. Quando ele vai e ataca o Congresso, quando ele ataca a classe política, ele acaba destruindo também uma instituição republicana. Por isso que ele é perigoso, porque ele é perigoso para a República. Por que ele ataca a República e não a democracia? Porque ele precisa mostrar para todo o país que a única pessoa que está preocupada com o bem da nação é justamente ele, Bolsonaro. Ninguém, nenhum outro candidato, nenhuma outra instituição tem a reputação, tem a credibilidade como ele, Bolsonaro, tem. Então por isso que ele faz todas essas ações. E outra, Bannon sabe mexer com as massas e Bannon sabe que o brasileiro morre de medo da ditadura militar. Foi um período histórico nosso que as pessoas, que já ficou muito lá atrás, faz muito tempo. Muitos não viveram a ditadura militar, mas é um ponto importante, um elemento histórico importante para o nosso país. E é um elemento negativo. Quando você traz esse tipo de fator histórico, cultural, você pode despertar vários sentimentos na população. Você pode despertar orgulho, como foi a Copa de 70 aqui no Brasil, ou como foi o desembarque na Normandia, nos Estados Unidos. Você pode ter episódios que você causa paixão, causa admiração. Os Estados Unidos têm muito isso, eles retratam muito bem nos filmes. Filmes do Vietnã, filmes da Segunda Guerra, quando querem mostrar a força patriótica dos americanos, a Guerra de Secessão. Então você tem esses elementos e você também tem elementos que causam medo. Nos Estados Unidos, toda vez que for falado do 11 de setembro, eles vão ficar com medo, vão ter pânico. A ameaça terrorista é algo que deixa os americanos apreensivos, da mesma forma que a ditadura militar aqui no Brasil provoca medo nos brasileiros. Então quando começa esses burburinhos de ditadura militar, governo autoritário, governo militar, os brasileiros morrem de medo. Eles ficam com muito medo. Por isso que Bolsonaro colocou o general Mourão para ser seu vice. Porque se é um militar, ele acredita que ninguém vai tirá-lo do poder para colocar um militar ali. Porque ele acha que a população brasileira, e ele tem razão, ainda teme o período da ditadura militar. Então ele joga com os nossos medos. Bannon sabe disso. Bannon instruiu o Bolsonaro a isso. Então eles ficam jogando com os medos das pessoas para que a gente não tenha racionalidade. Porque Bolsonaro, ele funciona na irracionalidade. Ah, mas ele ataca as instituições. Ah, mas ele fala isso, ele fala aquilo. É exatamente o que ele fazia quando era deputado. A postura de Bolsonaro como deputado e a postura de Bolsonaro como presidente é exatamente a mesma postura. Ah, mas ele é polêmico. Ele já era polêmico. Em 1986, o Bolsonaro teve todo aquele episódio de explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro para tentar pressionar os seus superiores a melhorarem os salários do exército, das tropas. E ele participou da revista Veja, fez um artigo para Veja, depois fez uma outra entrevista e ele bombou. Ele foi preso, foi absolvido depois, mas ele bombou e por conta daquilo ele acabou sendo eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro. Desde aquele episódio das bombas, o presidente, o Bolsonaro, ele percebeu que as polêmicas o projetavam. Tanto que na entrevista para o Jô Soares em 2005, salvo me engano, foi comentado o episódio do Fernando Henrique Cardoso, que ele falou que ia metralhar o FHC, coisa do tipo. O Jô Soares perguntou isso e o Bolsonaro falou assim, se eu não tivesse falado aquilo, Jô, eu não estaria aqui com você hoje.
Então ele sabe usar a polêmica e ele é a mesma pessoa de quando era um deputado federal. A diferença é que as polêmicas do Bolsonaro, na época como deputado federal, eram polêmicas que apareciam no CQC, apareciam no Super Pop, apareciam no Pânico, ou seja, programas de humor. E todo mundo ria, todo mundo achava graça. Agora, Bolsonaro aparece como presidente, tem um holofote muito maior, então ele fala as atrocidades dele, não mais no Pânico, não mais no CQC, não mais no Super Pop, mas no Jornal Nacional. Então o palco que ele tem é um palco diferente. É um palco que tem uma importância maior. É igual o Carlinhos Brown, por exemplo, para usar um exemplo de música. Carlinhos Brown sempre cantou, sempre foi muito elogiado quando ele estava no palco certo. Quando ele foi lá no Rock in Rio cantar as músicas dele, jogaram um copinho d'água nele. Por quê? Porque aquele não era o ambiente do Carlinhos Brown. Tá? Aquele não era o palco apropriado para o Carlinhos Brown. Então, dependendo do palco, você vai ter uma reação diferente do público, dependendo do local onde você está. Quando as pessoas olham o Bolsonaro falando o que ele fala no Jornal Nacional, é claro que há toda uma outra gravidade envolvida nisso. Então também tem essa questão. Até, por exemplo, esse aqui é um ótimo exemplo para você perceber como que o Bolsonaro ele é o mesmo. Vocês lembram da fosfoetanolamina, a pílula do câncer? Esse medicamento, ele falava que ia curar o câncer e blá blá blá, tinha lá propriedades, até o próprio desenvolvedor, o próprio cientista que fez, o pesquisador, falou não tem essas propriedades. Mas Bolsonaro pressionou e conseguiu aprovar um projeto sobre a fosfoetanolamina. É interessante que esse é um dos 2 projetos que Bolsonaro tem. Isso foi por volta lá de 2017, salvo me engano. Então, Bolsonaro, em 2017, na época de deputado, já falava de um remédio milagroso. Estranho, curioso, porque hoje, dia 20 de maio, Bolsonaro volta a falar do remédio milagroso que é a cloroquina, que vai curar magicamente o Covid-19. Então, os mesmos curandeirismos medicamentais que Bolsonaro tinha quando deputado, ele tem como presidente. É a mesma coisa, ele não mudou o seu comportamento. As pessoas ficam assustadas com o que ele fala, mas é a mesma pessoa. E ele disse no Ratinho que não vai mudar. Por quê? Porque ele precisa dessa polêmica para continuar se promovendo. De 2010, olhem só, de 2010 a 2014, Bolsonaro saiu de em torno ali de 100 mil votos para 400 mil votos no Rio de Janeiro. O que aconteceu nesse período? Ele teve a sua carreira política catapultada por CQC, Super Pop e Pânico. As ideias dele começaram a ser mais propagadas. Não é aquela história do falem bem ou falem mal. Bolsonaro quer que você fale dele. E ele consegue isso, porque ele sabe se comunicar muito bem. Então tome cuidado, porque muitas vezes o seu medo está sendo manipulado pelo próprio presidente para ele conseguir atingir os seus objetivos. Tudo isso vai estar explicado no livro. Quando você faz um vídeo solto aqui ou ali, fica mais difícil compreender. Por isso que esse é um dos objetivos do livro, para compilar todas essas ideias, para que as pessoas possam aprender, possam entender de fato como é Bolsonaro, o que ele pensa, quais são os seus valores, o que ele come, onde vive, como se fosse um programa da Discovery, né? um Net Geo sobre os valores do bolsonarismo, sobre quais são os elementos importantes para entender Bolsonaro. Eu estava fazendo uma playlist sobre isso aqui no YouTube e agora eu vou fazer um livro. O livro já está pronto, possivelmente na semana que vem ele já vai estar disponível para o download, mas vocês vão saber tudo isso em mais detalhes a partir da semana que vem. Esse é mais um instrumento para que a gente possa entender o Bolsonaro. Com o livro em mãos, com os pensamentos do canal, mais pessoas vão ficar espertas. E na hora que o Bolsonaro começar a falar isso, elas vão olhar para ele e falar assim, esse cara só está bravatando. É típico do Bolsonaro, porque ele sempre fez isso. Então tome cuidado, porque essa forma do Bolsonaro agir é justamente para tentar manipular o nosso medo. E ele se cerca de militares justamente para, primeiro, mostrar que ele tem apoio. Caso haja algum movimento favorável ao impeachment, os militares vão impedir, eles não vão impedir, porque é só você ver qual é a nação relevante hoje do Ocidente que é governada por militares. Não tem. Porque tem um governo ditatorial? Não tem. Porque o capitalismo ele não funciona com uma ditadura. O capitalismo funciona com a democracia. Por quê? Porque a democracia ela é previsível. Eu sei o que pode acontecer amanhã. Com um ditador ele pode acordar no dia seguinte e mudar todas as regras do jogo. E o capital ele quer estabilidade para eu poder me posicionar aqui hoje e amanhã estar em outro lugar. Então, se Bolsonaro começar de fato com ideais golpistas, a Fiesp rompe com ele, o capital financeiro rompe com ele e ele cai. E ele não vai fazer isso, porque ele não é bobo, ele quer permanecer até 1º de janeiro de 2027, como o próprio presidente falou.
agora momento Joel Pinheiro, para encerrar o vídeo, né, arrumando o cabelo, porque eu sei que vocês apreciam muito esse momento Joel Pinheiro da Fonseca. Então compartilhe esse vídeo, cuidado com o Bolsonaro, cuidado com essa comunicação de Bolsonaro, porque ele sabe muito bem manipular os nossos medos. E aí você vai falar, mas você acha que Bolsonaro sabe disso? A estratégia de comunicação de Bolsonaro é altissimamente sofisticada e ele tem Steve Bannon por trás, que é um gênio da comunicação e ele sabe muito bem como dialogar com as massas. Se você gostou, compartilhe, siga lá no Twitter, @profileoficial.